Aleluia. Glória a Deus. Amém? Efésios capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Louvado seja Deus. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer ao nosso pastor pela confiança, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre o tema fortalecendo-se em Deus. O apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre no versículo 10, ele fala: quanto mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O comentarista, meus irmãos, Warren Wiersbe, no comentário de Efésios no capítulo 6, ele fala que mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida com Cristo é um campo de batalha e não um parque de diversões. Ou seja, meus irmãos, como cristãos, nós estamos em uma batalha. Nós fomos chamados para sermos servos do Senhor e nós vivemos em uma batalha constante, porque nós temos um inimigo que não dorme. Nós temos um inimigo que peleja todos os dias contra as nossas vidas. E talvez alguém se pergunte: por que nós precisamos nos fortalecer no Senhor? Justamente por isso, porque o inimigo das nossas almas batalha todos os dias contra mim, contra você, para tentar nos destruir, para tentar nos enfraquecer. Quem é este inimigo? A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que este inimigo, a palavra de Deus nos mostra quem este inimigo é e o que ele é capaz de fazer. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele é astuto. No capítulo 6 e no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos vestir toda a armadura de Deus para podermos estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto. E o que é astúcia? Astúcia, meus irmãos, é que sabe agir de maneira a atrair para si vantagens, ou seja, esperteza. A palavra de Deus mostra que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Ela diz também, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, a palavra de Deus diz que ele é mentiroso e ele é pai da mentira. A Bíblia nos diz também que o diabo, ele é enganador. Paulo, escrevendo a segunda carta de Coríntios, no capítulo de número 11 e no versículo de número 3, Paulo, ele fala aos irmãos da igreja de Corinto que tinha medo que eles fossem enganados, assim como Satanás enganou, como a serpente enganou Eva lá no jardim. Ou seja, o diabo, a serpente, Satanás, ele é enganador. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele nos diz que esse inimigo, ele é feroz. Pois a Bíblia nos diz, Pedro fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. A Bíblia nos diz, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aqui no capítulo 6, no versículo 11, ele fala que esse inimigo, além dele ser astuto, ele prepara ciladas. Por isso que ele fala que precisamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? É uma armadilha. A cilada, meus irmãos, dá a ideia de alguém que está em tocaia esperando a presa chegar para poder atacar. E o inimigo das nossas almas, ele é astuto, mentiroso, enganador, feroz,
prepara ciladas e ele luta contra nós. O apóstolo Paulo aqui no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta, meus irmãos, não é uns contra os outros. Eu não estou aqui, meus irmãos, para lutar contra você. Ninguém que vem para a igreja vem para ficar lutando um irmão contra outro irmão, não. A nossa luta, meus irmãos, não é contra pessoas. O apóstolo Paulo diz que não é contra carne e sangue, mas contra principados, que são demônios, principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Ou seja, não podemos perder o nosso tempo lutando uns contra os outros. Devemos investir o nosso tempo lutando contra as forças do mal, contra o diabo, que todos os dias batalha contra nós. Aí, meus irmãos, o tema da palavra é como se fortalecer em Deus. Primeiro, nós vemos que nós temos que fortalecer, por quê? Porque temos um inimigo que não podemos vencer com forças naturais. Temos um inimigo que batalha contra as nossas vidas para nos destruir. Destruir a nossa casa, destruir o caráter do ser humano, destruir a vida da pessoa, destruir o casamento, destruir a família. Ele trabalha todos os dias para destruir a comunhão com Deus. E temos um inimigo que trabalha, que luta contra nós. Por isso é importante nos fortalecermos. Mas como é que eu posso me fortalecer em Deus? Nós vemos, meus irmãos, que Satanás é um inimigo forte e só podemos vencer ele por meio do poder de Deus. Nós jamais vamos conseguir vencer o inimigo com as nossas forças naturais, jamais. Ele é um ser espiritual, ele é um ser que tem força, ele é um ser forte, e para vencê-lo, somente pelo poder de Deus. A primeira coisa, meus irmãos, que nos fortalece em Deus, como Paulo está dizendo no versículo 10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que a nossa força para vencermos o diabo, para vencermos Satanás, a nossa força não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. O apóstolo Paulo está orientando a buscar força no Senhor. Louvado seja Deus. E a primeira coisa que eu me fortaleço, que me faz ser forte em Deus, que me faz ser forte no Senhor, é por meio da oração. A oração, meus irmãos, ela é de suma importância para sermos fortes em Deus. Às vezes alguém pergunta, mas por que orar? Primeiro, porque orar é um mandamento de Jesus. Orar, meus irmãos, é um mandamento de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, o Senhor Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A primeira orientação de Jesus aqui é vigiar e orar. Orar, meus irmãos, é um mandamento bíblico. Aquela pessoa que ora, que tem uma vida de oração, é uma pessoa, meus irmãos, que tem comunhão com Deus. Porque orar é você falar. E quando nós estamos falando com Deus, isso mostra o nosso relacionamento que nós temos com Ele. Porque, meus irmãos, é impossível ter relacionamento sem comunicação. Como que nós vamos nos relacionar com Deus se nós não buscamos o Senhor? Se nós não falamos com Deus? Então, o primeiro ponto para se fortalecer em Deus é por meio da oração. Louvado seja Deus. A oração, meus irmãos, ela nos aproxima de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus está fazendo a oração do Pai Nosso, quando Jesus, em Mateus, do capítulo 6, versículo 9 ao 13, ele está orando, meus irmãos, e na sua oração ele inicia dizendo, Pai Nosso que estás no céu.
Pai Nosso, meus irmãos, ele está chamando Deus de Pai. Isso fala-se de comunhão, isso fala-se de intimidade, porque quando você ora, você está tendo comunhão com Deus. Deus é Pai, Deus é o nosso Pai, e como nosso Pai, precisamos buscá-lo em oração. Louvado seja Deus. Por que orar? Porque a falta da oração enfraquece qualquer crente. Meus irmãos, pode ser o crente mais fervoroso. Se ele deixar de orar, ele morre espiritual. Pode ser o crente, meus irmãos, mais alegre, mais feliz, mais verdadeiro. Se ele deixou de orar, ele enfraquece espiritual. E a falta da oração é uma estratégia do diabo para enfraquecer você. O diabo, meus irmãos, vai trabalhar todos os dias para você não orar. Satanás vai trabalhar todos os dias para você não dobrar os joelhos diante de Deus. Sabe por quê? Quando você não ora, você é um crente fraco. Mas quando você ora, o poder de Deus vem sobre você, a força de Deus vem sobre você, e você se torna uma pessoa forte em Deus. Aleluia! Não orar faz o crente enfraquecer. Segunda coisa, meus irmãos, como me fortalecer em Deus? Como se fortalecer em Deus? Primeiro é por meio da oração. Segundo, alimentando-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é o alimento das nossas almas. A palavra de Deus é o alimento que nós necessitamos para que possamos ter vida com Deus. Alguém perguntou, meus irmãos, para um grande pregador, o que era mais importante para ele no momento de pregar. Se era orar ou se era ler a Bíblia. Ele falou, vou te responder com uma pergunta. O que é mais importante para um pássaro voar, a asa esquerda ou a asa direita? A oração é de suma importância e nos fortalece em Deus. Assim, meus irmãos, a palavra de Deus também é de suma importância e nos fortalece em Deus. Por que eu preciso me alimentar da palavra? Primeiro, porque a palavra de Deus é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus, ele orando pelos discípulos, ele na sua oração diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade que liberta a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por que eu preciso me alimentar da palavra? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 16, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, porque ela nos ensina, porque ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos mostra o caminho da salvação. Bendito seja o Senhor. E quem não gosta, meus irmãos, da palavra de Deus, ele não gosta de algo inspirado, porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é totalmente inspirada por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por que o crente tem que se alimentar da palavra? Porque a falta da palavra enfraquece o crente. Meus irmãos, aquela pessoa que ele deixa de se alimentar da palavra de Deus, ele morre espiritual. Quem deixa de se alimentar da palavra, ele não tem vida, ele é seco. Experimenta passar 15 dias para ver o que 15 dias sem comer comida, sem comer nada, você morre. Se você não se alimentar da palavra de Deus também, você morre espiritual. Você se torna uma pessoa carnal.
Agora o crente, meus irmãos, o servo de Deus, a pessoa que se alimenta da palavra, ele é uma pessoa diferente, ele é transformado, a sua vida é mudada. Por isso é importante nos alimentarmos da palavra de Deus. E qual é a estratégia do Satanás, do diabo, para enfraquecer você? Tirar a palavra de Deus, tirar o contato de você com a palavra de Deus. Satanás, ele não quer que você ouça a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, produz fé no seu coração. Quando você ouve a palavra e você pratica a palavra, produz santidade, santificação. A sua vida é diferente. Mas o diabo, ele não quer que você se alimente da palavra. Qual a estratégia dele? Reter a palavra, reter o acesso para que você não ouça a palavra. A terceira coisa, meus irmãos, que nos fortalece em Deus, já estou quase acabando meu horário aqui, estou terminando. A terceira coisa que nos fortalece em Deus, primeiro, oração. Segundo, alimentar da palavra. Terceira coisa, congregar. Parece, meus irmãos, uma coisa muito simples, mas congregar é um mandamento bíblico. Existem pessoas que eles não têm compromisso em congregar. Tem pessoas que eles acham que ser cristão é simplesmente vir de 15 em 15 dias num culto e está tudo bem. Não, senhor. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, diz: não abandone a vossa congregação, como é costume de alguns, porquanto antes admoestemos uns aos outros, vendo que o tempo se aproxima, aquele dia se aproxima. Qual dia? O dia da vinda de Jesus. E quando Jesus vier, meus irmãos, para buscar o seu povo, ele quer encontrar o seu povo congregando. Não existe esse negócio, meus irmãos, de ser crente em casa. Nós estamos em dias onde nós vemos muitas pessoas aí que saíram da igreja, às vezes foram feridas com alguma situação, não tiveram maturidade para resolver alguma situação, saíram, aí fica queimando a igreja dizendo: não, eu sou igreja, Jesus vai vir e ele vai me buscar, eu não preciso de uma igreja para congregar. Isso é mentira do diabo. Sabe por quê, meus irmãos? Congregar, você se reunir, é um mandamento bíblico. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles se congregavam todos os dias. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nos mostram que eles estavam ali perseverando, congregando, estavam na doutrina dos apóstolos, congregando. Congregar, meus irmãos, é um mandamento bíblico. E quando você congrega na igreja, é um local de amadurecimento na fé. A igreja, meus irmãos, o local aonde nós nos reunimos para congregar, é um local de amadurecimento na fé. Na igreja nós aprendemos a orar. Na igreja nós aprendemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Na igreja, meus irmãos, quando nos reunimos, nós viemos aqui para louvar o nome do Senhor. Ouvimos louvores que tocam a nossa alma, que tocam o nosso coração, e isso fortalece a nossa fé. Na igreja, meus irmãos, às vezes o Senhor, por meio do dom do Espírito Santo, usa alguém em profecia. Você chega cabisbaixo, você chega chorando, você chega com seu coração sangrando. Aí Deus usa alguém para falar com você. Deus usa um louvor para restaurar a sua vida. Você ouve a palavra de Deus e sua fé sai renovada. Seu coração sai fortalecido. Por quê? Porque você veio para a igreja congregar. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Agora, qual a estratégia do diabo? O diabo não quer que você congregue. O diabo, meus irmãos, ele quer que você fique em casa. Não tem aquela história lá que o pessoal da Globo ficava: não, fique em casa. Aquilo lá, meus irmãos, muita gente ficou mesmo em casa na pandemia e nunca mais voltou para a igreja. É uma estratégia do diabo você não ir para a igreja. O diabo quer, meus irmãos, que você perca o seu tempo. Aparece tantas programações, às vezes no horário de vir para o culto, às vezes uma pessoa que nunca te visitava, quando assustar que não, olha ele lá na tua casa.
Muitas pessoas estão deixando este momento de congregar, às vezes para ficar em casa. Eu não estou falando, irmãos, de às vezes uma pessoa que tem um trabalho, trabalha à noite. Não estou falando disso não. Cada caso é um caso. Eu estou falando de pessoas que não têm compromisso com a igreja local. Eles ficam em casa, não tem nada para fazer, ficam em casa assistindo novela, assistindo Netflix e não vai para a igreja. E a vida dessas pessoas, quando você vai buscar, né, essas pessoas que aí deixa de um culto, deixa de 2 cultos, quando está aqui não, tem 15 cultos que a pessoa não vai. Aí tem que as pessoas ir atrás dele. Por quê? Ele não está fazendo o que precisa ser feito. Quarta coisa que nos fortalece em Deus. Aleluia. Afastar-se do mal e viver em santidade. Meu horário já acabou. 2 minutos, pastor, só me dá? Com permissão do pastor, mais 2 minutos, tá, irmãos? Eu concluo. Afastar-se do mal e viver em santidade. A prática do pecado, meus irmãos, afasta o homem de Deus. A prática do pecado afasta a presença de Deus da vida do homem. É por isso, meus irmãos, que nós devemos nos esforçar para viver uma vida de santificação. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não existe, meus irmãos, uma vida de comunhão de Deus, uma vida em comunhão com Deus, na prática do pecado. Não existe. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo ele diz assim: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, é uma nova vida, uma vida de santificação, uma vida de busca pela presença de Deus. Aleluia. Devemos nos afastar do mal e viver em santidade. Essas coisas, meus irmãos, nos fortalecem em Deus. Como eu falei, nós temos um inimigo que não dorme. Satanás todos os dias vai tentar fazer você não orar. Satanás vai tentar fazer você não meditar na palavra. Ele não quer isso, ele quer que você seja um analfabeto bíblico, para que você não conheça a palavra. Porque a palavra liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás não quer que você conheça a verdade. Satanás, ele não quer que você congregue, ele quer que você fique na sua casa. Ele quer que você arrume qualquer outra programação para não vir para a igreja. Satanás, ele quer que você viva na prática do pecado. Que você viva na prática do pecado, mas não é isso que Deus tem para nós. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Posso orar, pastor? Meus irmãos, com a permissão do pastor, vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Eu repito aqui a frase de Warren Wiersbe: mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida com Cristo é um campo de batalha e não um parque de diversões. Nós estamos na igreja, meus irmãos, não para brincar de piquenique. Nós não estamos na igreja, meus irmãos, para brincar de ser cristãos. Estamos aqui, meus irmãos, porque fomos sarados, porque fomos resgatados pelo poder de Jesus Cristo. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O diabo, ele quer fazer de tudo para tirar você da comunhão com Deus. Mas busquemos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça. Estamos aqui, Senhor, neste momento diante de Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos fortaleça. Sabemos, meu Deus, que temos um inimigo que não dorme, Senhor. Temos um inimigo, Senhor, que trabalha contra as nossas vidas, que trabalha contra a nossa comunhão, tentando nos tirar da Tua presença, Senhor. Mas viemos diante de Ti, meu Pai, pedir ao Senhor que nos fortaleça.
Pai, nos fortaleça com o teu poder. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos ter o poder do Senhor na nossa vida, Senhor. Ter autoridade, Senhor, para expulsar o maligno, para dizer não para as coisas do maligno, Senhor. Pedimos aí o nome de Jesus. Pai, enche-nos do teu Espírito Santo. Que a tua presença, Senhor, esteja na nossa vida, Senhor, nos enchendo todos os dias. Perdoa-nos pelas vezes que pecamos, que entristecemos a ti, Senhor. Por isso viemos diante de ti, meu Pai, nos colocar em tua presença e pedimos graça, dá-nos força, para que possamos vencer, Senhor, as astutas ciladas do diabo, meu Pai, para que possamos estar firmes em ti, meu Deus, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos no teu nome. Amém.